Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Para a viga abaixo, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforços internos. No caso aqui da viga, os esforços internos é o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse vai ser o B, esse aqui o C, esse daqui é o D. Como no ponto A a gente tem um apoio do primeiro gênero, então vamos ter aqui uma reação vertical, que eu vou chamar de VA. No ponto D nós temos um apoio de segundo, então vamos ter aqui uma reação vertical, que eu vou chamar de VD, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HD. Para calcular as reações, a gente utiliza as equações de equilíbrio. Daí a gente tem aqui somatório forças horizontais igual a zero. Somatório força horizontal, carga para a direita positiva, para a esquerda negativa. Então a gente tem 8 cosseno de 60 positivo e menos HD igual a zero. Só são essas duas, né? Então HD vai ser igual a 8 cosseno de 60. Cosseno de 60 seno de 30, né? Que é igual a meio, então 8 cosseno de 60 igual a 4. Daí HD igual a 4 kN. Temos ainda o somatório de forças verticais e somatório de momentos. Vou começar pelo somatório de momentos, e daí eu já consigo eliminar uma das duas verticais. Inclusive, vou tomar aqui o ponto A como referência. Então, o somatório de momentos em A igual a zero, usando aqui a regra da mão direita. Momento no ponto A, VA não dá momento. 8 cosseno de 60 também não, né? Mais 8 seno de 60 sim. Então, eu tenho aqui menos 8 seno de 60 vezes 2. Tenho também aqui menos 10 vezes 5. E mais VD vezes 7. Tudo isso aqui igual a zero. Como só sobrou o VD de incógnita, eu tenho aqui que o VD vai ser igual a 8 seno de 60 vezes 2, mais 10 vezes 5, né? Já trocando todo mundo do lado. 63,86. Esse aqui é igual a 7 VD, então dividido por 7. VD é igual a 9,12 kN. E do somatório de forças verticais igual a zero, a gente tem aqui, para cima é positivo, né? Para baixo é negativo, então VA menos 8 seno de 60, menos 10, mais VD igual a zero. Como a gente já sabe o valor de VD, inclusive está aqui ainda, né? Então 9,12 menos 10, menos 8 seno de 60, menos 7,81, então VA igual a 7,81 kN. Então, as reações de apoio, HD 4 kN, VD 9,12 kN e o VA 7,81 kN. Temos as reações, podemos calcular os diagramas, né? Então, começando aqui pelo diagrama de esforço normal. Esforço normal são as forças que estão atuando na direção do eixo do elemento. No caso aqui é a viga horizontal. Então, quem dá esforço normal são as cargas horizontais. Só temos duas, né? Que é a componente horizontal dessa força de 8 kN e o HD. Então, só para que fique mais claro aqui, vou representar os pontos isolados, né? Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e aí vale lembrar, né, que no ponto B eu tenho uma força concentrada com valor de 8 cosseno de 60, indo aqui para a direita, 8 cosseno de 60. Em C eu não tenho nenhuma força horizontal, e em D eu tenho concentrado aí a minha reação HD. Então, essas são as forças horizontais que eu tenho e são elas que eventualmente vão provocar uma alteração no valor do esforço normal, né? E aqui eu só representando o eixo da viga. Então, daqui eu tenho esforço normal no ponto A. Lembrando que eu posso, a partir do momento que eu calculei as reações, eu posso calcular isso olhando para a esquerda, olhando para a direita. Como o normal e o cortante são cumulativos, eu vou começar do primeiro ponto, no caso aqui o ponto da esquerda, que é o ponto A, e vou levar até o último ponto, que é o ponto D. Então aqui no ponto A, eu só vou ter um valor, já que eu não tenho carga concentrada, e aí se eu olhar para a esquerda, né, eu vejo que eu não tenho nenhum outro carregamento aplicado aí, então por isso, normal no ponto A vai ser igual a zero.
Saindo do ponto A, eu vou para o ponto B. Só que lá no ponto B, eu tenho um problema, né? Eu tenho uma característica que eu tenho uma força concentrada no ponto. Então, se eu pegar aqui no ponto A e sair arrastando até o ponto B, até que eu chegue no ponto B, né? Eu posso dizer que eu não estou vendo esse carregamento e logo que eu começo a enxergar o ponto B, aparece aí a força de 8 cosseno de 60. Aí, por conta disso, eu vou dividir aqui meu ponto B em dois pontos. Esse daqui, que é vizinho do ponto B, à esquerda, né? Vou chamar aqui de B antes. E esse outro ponto aqui, vizinho também do ponto B, à direita, eu vou chamar de B depois. E aí, no ponto B aqui, eu vou ter dois valores, B antes e B depois. A consideração aqui é que, no caso do B antes, eu ainda não estou vendo essa força, né? E no caso do B depois, já estou vendo aqui o 8 cosseno de 60. Então, eu tenho normal em A igual a zero, normal em B antes. Como é cumulativo, né? Eu posso dizer que é igual ao anterior, que foi o ponto A. Não tive nenhum carregamento aqui para alterar o valor do meu esforço normal. Então, vou seguir com o mesmo valor, zero. O B depois vai ser igual também ao anterior. Só que diferente desse caso aqui, né? Agora apareceu uma força nova. No caso aqui é o 8 cosseno de 60. A convenção de sinal do esforço normal diz aí que se a força estiver entrando no ponto, indica compressão, e se estiver saindo do ponto, indica tração. Em relação ao ponto B direita, que é o que a gente está calculando agora, né? Eu estou vendo aqui que a força está entrando no ponto, então identifique aí que essa força está fornecendo uma carga de compressão. Então, teria menos 8 cosseno de 60, novamente cosseno de 60 é seno de 30, então isso aqui vai ficar igual a menos 4 kN. Se for conveniente também, né, em um vídeo anterior aí eu utilizei nem sei como é que eu chamo isso daqui, essa figurinha aqui que identifica as convenções de sinais, e aí eu poderia colocar a minha vista aqui, né, em cima do ponto B, já que eu estou olhando para a esquerda, eu identifico aqui que essa força, a componente, né, 8 cosseno de 60, como ela está entrando aqui no ponto, só desenho a força isolada aqui, né, eu vejo que ela está entrando nesse ponto que eu estou analisando, então se ela está entrando no ponto, indica aqui que é um carregamento negativo, né, esforço normal negativo, esforço normal de compressão, que está aqui, menos 4 kN. Do ponto B, eu posso ir para o ponto C. Não preciso fazer isso aqui de antes e depois, porque o ponto C não tem força concentrada, né? Então, C vai ser igual ao B depois, que é o ponto anterior. Entre o B depois e o ponto C, não apareceu nenhum carregamento novo na minha viga, então eu sigo com o mesmo valor. No caso aqui, menos 4 kN. Do ponto C eu vou para o ponto D, aí vejo que o ponto D é a mesma coisa do ponto B, né? Vou ter que fazer o mesmo macete aqui, um ponto um pouco antes e um ponto um pouco depois, para poder considerar ou não aí a reação HD. Então, normal em D antes vai ser igual ao normal em C. Não tive nada de novo aqui entre o ponto C e o ponto D antes, nenhum carregamento para alterar o valor do esforço normal. Então, permaneço com o mesmo valor, que foi menos 4 kN. Normal D depois vai ser igual ao normal D antes. Entre o D depois e o D antes, aparece aqui o HD, entre esses dois pontos. E como a gente está analisando o ponto D depois, em relação ao ponto D depois, eu tenho que essa força aqui está saindo do ponto. E aí, quando eu tenho uma força saindo do ponto, identifica aqui que eu tenho um esforço normal positivo, né? Indicando que a carga está fornecendo um esforço de tração. Então, aqui seria mais, né? Como o HD foi igual a 4, aqui eu tenho menos 4 mais 4, igual a zero, né? Todos os diagramas que a gente for traçar aqui de normal e cortante, a gente sempre vai sair com o valor zero, vai acumulando aí todos os carregamentos, né? E no final, o valor retorna a zero também, né? Se porventura não der zero, certamente tem alguma coisa errada aí, seja no cálculo dos normais, seja numa reação, né? Talvez. Como eu já tenho aqui os valores dos meus normais, vou aqui agora traçar o diagrama de esforço normal. Deixa eu marcar os pontos A, B, C e D. Então eu tenho aqui normal no ponto A igual a zero. Aliás, vou dizer que isso daqui é o meu diagrama de esforço normal em quilonewtons, tá? Entenda-se que tudo que eu escrevi aqui agora vai estar em quilonewton. Então A igual a zero, o ponto B eu tenho dois valores, né? B eu tenho zero e eu tenho menos 4. Então até aqui o
o limite, né, pela esquerda do ponto B foi 0, e aí também no ponto B, já no caso, né, no limite pela direita, o valor aqui é igual a menos 4. Normal em C, eu permaneci com o mesmo valor de menos 4, então isso aqui segue constante. Menos 4. D antes, mesma coisa também, menos 4. E D depois foi a 0, né? Então, tá aqui o 0. Indica aí, no caso, o diagrama de esforço normal, que a minha barra, minha viga, né, no trecho AB, o esforço normal é nulo, e de B até D, minha viga está sujeita a uma carga de compressão com intensidade de 4 kN. Então, está aqui o diagrama de esforço normal. Vamos aí agora para o diagrama de esforço cortante. No caso do cortante, quem vai dar esforço cortante? Na viga vão ser as cargas, na viga não, né? Nos elementos de maneira geral, são as cargas que atuam perpendicularmente ao eixo do elemento. No caso, agora sim, né? No caso da viga, como ela é horizontal, quem vai dar esforço cortante são os carregamentos verticais. No caso aqui a gente tem no ponto A o VA, no ponto B 860, no ponto C 10 kN, no ponto D o VD, vou representar eles isolados aqui, viu? Mesma coisa que eu fiz para o normal. Então aqui eu tenho no ponto A o VA, no ponto B 8 seno de 60, em C 10 kN, e em D o VD. Tá aqui o eixo da minha viga, que é horizontal, né? E os carregamentos que eu representei aqui são os carregamentos perpendiculares, no caso os carregamentos verticais. Na mesma condição aqui do normal, né? Que nos pontos onde eu tinha carga concentrada, eu tive que pegar um ponto à esquerda e um ponto à direita, que eu chamei de antes e depois. A mesma coisa também eu vou fazer aqui em relação ao cortante. No caso, todos os pontos tiveram, né? Carga concentrada, então todos eu vou ter que fazer antes e depois. Então aqui eu tenho o ponto A antes, tenho o ponto A depois, tenho o ponto B antes, tenho o ponto B depois, tenho o ponto C antes, tenho o ponto C depois, tenho o ponto D antes e tenho também o ponto D depois. Eu vou começar pelo ponto A antes, então cortante em A antes. E em todos os casos aqui eu vou estar sempre olhando para a esquerda, então eu vou sair acumulando os valores a partir do segundo, né? Posso dizer que é igual ao anterior, mais ou menos aí o que aparecer de novidade. Então, cortante em A antes, olhando para a esquerda, é igual a 0, já que eu não estou vendo nada, né? Quando eu pego aqui o ponto A antes e olho para a esquerda, não aparece nada na minha viga ainda. Cortante em A depois, posso dizer que vai ser igual ao cortante em A antes. E aí, entre o ponto A antes e o ponto A depois, apareceu aqui o VA. Como eu estou olhando para a esquerda, né? Quando eu estou olhando para a esquerda, eu vejo uma carga para cima, a convenção de sinal que a gente está adotando aqui diz que carga para cima da cortante positivo e carga para baixo da cortante negativo. Quando eu posiciono aqui no ponto A depois e eu enxergo o VA, estou vendo aqui o VA indo para cima, então indica que o VA está fornecendo um cortante positivo. Então daqui eu teria cortante A depois vai ser igual a cortante A antes, mais VA. O A antes foi 0, o VA a gente calculou como 7,81, então isso aqui é igual a 7,81 kN. Saio do ponto A depois, vou para o ponto B antes, que vai ser igual ao anterior, que foi o A depois, né? E aí aqui entre o ponto A e o ponto B, eu não tive nenhum carregamento, né? Vai ser o caso depois aí, quando a gente tiver carga distribuída. Por enquanto a gente não tem ainda. Como não tem nada aqui na barra B, no caso, né? Então o B antes vai ser igual ao A depois, que é igual aqui 7,81 kN. Próximo ponto é o ponto B depois, que vai ser igual ao anterior, B antes, né? Acumulando os valores. E aqui no ponto B eu tenho concentrado 860, então agora que eu estou calculando o B depois, né? Antes eu não via essa carga, agora eu estou vendo, né? E agora que eu estou vendo, inclusive que ela é para baixo, carga para baixo olhando para a esquerda identifica que eu tenho um cortante negativo. Então aqui eu teria cortante B depois vai ser igual a cortante B antes, menos 8 seno de 60. E aí 7,81 menos 8
Seno de 60, eu vou aqui a 0,88 kN. Do B depois, C antes, que vai ser igual ao B depois. Novamente, eu não tenho nenhum carregamento entre o ponto B depois e o ponto C antes. Então, permaneço com o mesmo valor, 0,88 kN. C depois vai ser igual ao C antes. Apareceu um novo carregamento aqui de 10, né? Novamente, né? C antes eu não vi esse carregamento, por isso eu permaneci com o mesmo valor, 0,88. C depois eu estou vendo esse carregamento. Tá para baixo, identifica aí o cortante negativo. Então, C depois vai ser igual a C antes, 0,88 menos 10. 0,88 menos 10, menos 9,12 quilonewtons. C depois, próximo ponto é o D antes. Cortante D antes vai ser igual ao cortante C depois. Novamente, não tenho nada entre os dois pontos, então permanece com o mesmo valor, menos 9,12 quilonewtons. E, por fim, cortante D depois vai ser igual ao cortante D antes. E aí, entre o D antes e depois, apareceu aqui o VD. Como o VD está para cima, né? E eu ainda continuo olhando aqui para a esquerda. Todos os pontos eu fiz olhando para a esquerda, mais uma vez, né? Sendo redundante, inclusive. VD para cima identifica um cortante positivo. Então, aqui eu tenho D depois vai ser igual a D antes, mais VD. Como o VD também foi igual a 9,12, então menos 9,12 mais 9,12, eu vou a zero. Como eu tinha dito antes, né? Saio de zero e retorno aqui ao valor de zero. Como eu já tenho agora os meus valores, posso traçar o meu diagrama de esforço cortante, né? Então, diagrama de esforço cortante. Ponto A tem o apoio do primeiro, né? No ponto D, o apoio do segundo. Tá aqui os pontos B e C. Então, diagrama de cortante. Cortante em A antes foi 0. Cortante em A depois, que também é ponto A, né? É igual a 7,81. Então, eu vou de 0 para 7,81. Os dois valores aqui no ponto A, né? No ponto B, saindo do A indo para o B, eu permaneço com 0,81. Então, isso daqui vai ser uma constante. 0,81. E no ponto B, eu saio de 0,81 e vou para 0,88. Então, tem uma variação aqui no ponto B, 0,81 para 0,88. Variação justamente do carregamento que está aplicado no ponto, né? Aliás, né, sempre que eu tiver uma carga concentrada no ponto, eu vou ter dois valores. No caso aqui do ponto A, 0 e 0,81. No ponto B, 0,81 e 0,88. A mesma coisa vai acontecer no C, a mesma coisa também vai acontecer no D, né? E se eu não tiver carga distribuída no vão, o meu diagrama vai ser constante nesse intervalo, como já foi aqui na barra B, né? Enfim, B depois 0,88, C antes 0,88. Eu permaneço aqui constante, 0,88. Então aqui eu tenho um trecho também com cortante positivo. O C depois, menos 9,12. Então eu vou de 0,88 para menos 9,12 quilonewtons, né? A unidade está aqui. O D antes, menos 9,12. Então eu vou seguir constante. E no D depois eu vou de menos 9,12 até 0. Então, fechou aqui o diagrama de esforço cortante. Esse trecho aqui tem um cortante positivo, com valor de 0,81. Trecho AB, trecho BC positivo também com valor de 0,88. E o trecho CD, cortante negativo com valor de menos 9,12 kN. Pronto, fizemos o cortante, podemos ir para o momento. Diagrama de momento fletor, quilonewton-metro. Eu preciso aqui para calcular o momento, trazer a folha um pouco para cá. Dá para colocar as duas aqui. Em relação ao momento fletor, eu preciso saber o valor do momento nos pontos A, B, C e D. No cortante eu tive dois valores, né? Quando eu tinha carga concentrada, vertical no caso. No normal também eu tive dois valores, onde eu tive uma força horizontal concentrada. No momento eu vou ter dois valores quando eu tiver um momento concentrado, que é uma coisa que a gente vai ver no vídeo futuro. Não é o caso aqui dessa questão, né? Eu não tenho momento concentrado em nenhum lugar. Então, para cada um dos pontos, eu preciso calcular uma vez. Então, vou escrever aqui momento em A, momento em B
momento em C e momento em D. No caso aqui do momento no ponto A, igual cortante, igual normal, eu posso calcular pela esquerda como pela direita. É mais conveniente aqui para a gente calcular o momento em A pela esquerda, e aí quando eu pego o ponto A pela esquerda, eu não estou vendo nenhum carregamento, o que já me diz aqui que o momento em A vai ser igual a zero. A mesma coisa aqui o ponto D, né? Se eu escolher calcular o ponto D pela direita, também eu não vejo nenhum carregamento aí capaz de provocar momento, e aí por conta disso o momento no ponto D é igual a zero. Então no final das contas só restou aqui o ponto B e o ponto C para calcular. Se quiserem inclusive anotar aí, sempre que a gente tiver uma extremidade com apoio do primeiro, como é o caso aqui do ponto A, ou uma extremidade com apoio do segundo, como foi o que aconteceu no ponto D, ou de repente uma extremidade que está em balanço, que é outro caso que a gente vai ver depois aí também, nesses três casos aqui, independente do carregamento que tiver aplicado na viga, eu posso escrever que o momento aqui vai ser igual a zero. Salvo aí, né, se eu tiver, eu falei independente do carregamento, mas se eu tiver um momento concentrado em algum desses pontos, aí cai na condição anterior, né, eu vou ter dois valores, um dos valores vai ser zero e o outro valor vai ser o valor do momento. A gente chega lá também, em um vídeo futuro. Não sendo o caso de momento concentrado, extremidade com apoio do primeiro, do segundo ou em balanço, já posso dizer que o momento é igual a zero. Momento no ponto B, eu vou calcular aqui olhando pelo lado da esquerda, e aí momento no ponto B, tomando o lado da esquerda, eu vou usar a regra da mão direita, e aí eu vejo aqui, regra da mão esquerda, perdão, e aí eu vejo aqui que pela esquerda, né, eu tenho um momento igual mais polegar saindo, né, mais VA vezes 2, então momento em B, VA vezes 2, o VA que foi igual a 781, então tenho aqui 781 vezes 2, que é igual a 1562 kN. No ponto C, eu vou calcular pela direita, e aí o C pela direita eu vou usar a regra da mão direita, né? Então indica aqui mais VD vezes 2. Como o VD foi igual a 9,12, 9,12 vezes 2 vai ser igual a 18,24 kN. Então, nosso diagrama de momento fletor, com os valores aqui indicados em kN. Nós temos aqui o ponto A foi igual a zero, o ponto D também igual a zero, o ponto B 15,62 positivo, né? Lembrando que no DMF os valores positivos a gente coloca embaixo. Então daqui eu tenho mais 15,62. Mais uma vez esse quilômetro está aqui a unidade, né? E no ponto C 18,24. Então tá aqui o ponto D. Como eu não tenho carga distribuída, meu diagrama de variação vai ser toda linear, né? Então tá aqui o diagrama de momento fletor. Diagrama de fletor, diagrama de cortante. E aqui, né, o diagrama de esforço normal e as reações. E é isso aí.